Olá pessoal, boa noite. Privilégio estar aqui com vocês para mais um episódio da série Prisões do Coração. Pessoal que está em casa, também é muito bom recebê-los aqui. Você que assiste agora junto com a gente, presencialmente aqui, na verdade virtualmente, mas presencialmente aí na sua casa. Privilégio poder entrar na sua casa também. E você que talvez vá assistir em outro horário, também é muito bom ter você com a gente, participando desse momento. Nós estamos chegando no terceiro episódio dessa série, talvez por um lado legal e por um lado talvez um dos mais difíceis de conversar. Não sei se você conhece ele, mas hoje, essa semana, a gente descobriu que ele é o homem o brasileiro, né, mais rico do mundo. Ele passou o homem que que ocupava esse posto aqui no Brasil, dono de muitas empresas tradicionais, o Lehman, e agora o Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico do mundo, com esses bilhões aí de dólares. Ele, se você não sabe, ele foi cofundador do Facebook. Ele, junto com o Mark Zuckerberg, aliás, grande parte da sua riqueza vem daí. Eu fui atrás de uma informação: se ele fosse um país, ele ocuparia o lugar de 114 no PIB mundial. Ele é o país de número 114. Ele deixaria mais ou menos 90 países atrás dele. O homem mais rico do mundo é um francês, se eu não me engano, dono da Louis Vuitton. Por incrível que pareça, ele passou, o pessoal da tecnologia, recentemente, o dono da Louis Vuitton, e ele seria, como um país, o número 52 no PIB. Por que eu começo por aqui? Para falar sobre essa possível prisão do coração, a prisão do consumo, a prisão do dinheiro, a prisão do ter. Porque eu não conheço a vida dele, eu não conheço a vida do dono da Louis Vuitton. Eu não sei quem eles são e eu não sei o que eles fazem com o dinheiro dele. Mas eu queria dizer desde já que o problema não é ter, mas talvez o que se faz e o que o dinheiro gera. Porque um cara como esse, que representa o mundo, que representa, quase está entre os 50 principais países do mundo no que diz respeito ao patrimônio, homens como esse têm preocupações que nós não temos. E tem condições de agir com seu dinheiro em frentes que nós não podemos. Por exemplo, eu não sei se você sabe, é desperdiçado por ano 1 bilhão de toneladas de alimento todos os anos. Em média, chega nisso. 1 bilhão de toneladas de alimento é jogado fora em condição de ser comida. E aí eu fui atrás da informação que poderia trazer algum tipo de reflexão. Nós temos, em 2020, 768 milhões de pessoas que passaram fome. 768 milhões de pessoas que passaram fome e 1 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçados. Eu não me contentei e fui atrás de uma outra informação. Quanto uma pessoa come por ano? Você sabe quanto você come por ano em média? Pois é, em média, uma pessoa precisa comer 1 tonelada de comida por ano. Mais ou menos, contando água, outros líquidos e todas as comidas que a gente come ao longo de um dia, chega aí por volta de 3 quilos, tudo que entra dentro da gente, de um ser humano médio. Se a conta está certa, se cada um desse aqui come 1 tonelada, a gente precisaria, para alimentar essas 768 milhões de pessoas, 768 milhões de toneladas de alimentos. Gente como o Eduardo Saverin, como o Bill Gates, como o Bernard Arnault, se eu não me engano, da Louis Vuitton, países ricos, todos eles talvez, num grande trabalho de conscientização, ainda a gente sobraria para
para alimentar outras pessoas, ou quem sabe para alimentar um pouco melhor essas mesmas, cerca de 250 milhões de toneladas. Fui atrás também de uma outra informação: 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, se a gente pensar nas pessoas que estão aqui, ou nas pessoas que estão em casa, se a gente estivesse aqui em 10 pessoas, 7 estão endividadas e 3 não têm uma dívida. Ouso dizer que cartão de crédito, uma despesa de um carro ou um carnê de loja, talvez a gente não é nem igual ao Brasil, talvez todos nós estejamos aí nesse processo de dívida. Mas tem mais. Do ponto de vista de ser consumidor, consumir, além dos bens materiais que a gente compra por meio do cartão de crédito e das coisas que a gente quer ter, além da comida que a gente come e aquele resto que a gente joga fora, tem um cara, e eu acho que ele é um dos principais intérpretes da nossa cultura, o Zygmunt Bauman, que ele vai dizer que nesse livro aí, Vida para Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, ele vai dizer que as redes sociais, como um ambiente, é o principal ambiente de exposição e intercâmbio. E eu queria só fazer você pensar que ele diz isso lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Então ele diz muito antes de se tornar o que se tornou. E ele diz assim, que o teste para vencer dentro das redes sociais é um só: você se tornar um item de consumo, você se tornar uma mercadoria, e é nisso que ele vai trabalhar o livro dele, que a vida virou uma vida onde as pessoas se transformaram em mercadorias. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a prisão que a gente vai falar hoje, semana passada falamos da prisão do amor, e eu disse que ela é a mais comum, a mais possível da gente ser pego, porque de alguma forma, para a gente ser aprisionado por algo, a gente precisa criar alguma afeição para se ver preso àquilo. Só que essa é a mais invisível das prisões. Por quê? Porque eu começo responsabilizando o Eduardo Saverin, o homem mais rico do mundo, os grandes países, a situação da fome, a situação de endividamento, a situação das redes sociais, mas na verdade ela é a mais invisível porque ela funciona como a história do sapo na chaleira. O Tim Keller vai dizer assim: é particularmente difícil eu e você enxergarmos ganância e avareza em nós mesmos. Essa é a prisão mais invisível. Essa imagem que está aqui embaixo é de um seriado que parecia que a cidade ficava debaixo de um domo invisível e eles não conseguiam sair da cidade. Eu não sei nem se existe mais esse seriado, mas o meu foco não é o seriado, o meu foco é te dizer hoje, queria que você refletisse junto comigo, que essa é a prisão mais invisível e que mais a gente encontra maneiras de dizer que ela não tem a ver com a gente. O Tim Keller é um grande pastor e palestrante mundial, e ele disse que ele deu palestras lá em Nova York sobre os 7 pecados capitais. E ele disse para a esposa dele, que ele falou: quando chegar no pecado da ganância, vai ser o dia que vai ter menos gente na plateia. E quando ele chegou em casa, a esposa perguntou: e aí? Ele falou: foi. Pouca gente se acha, pouca gente se interessa pelo assunto. Eu não sei se você conhece a velha história ou essa metáfora do sapo na chaleira. Se você pegar uma panela com água fervendo e tiver coragem de pegar um sapo e jogar o sapo dentro dessa água fervendo, ele vai dar um jeito de se debater, pular e sair dessa água e ir embora dela. Mas, se por outro lado, você pegar a água da lagoa em que o sapo sempre vive, uma água ou a água do seu habitat natural, e colocar no fogão, e o sapo for junto com essa água lá para esse fogão, e sapo geralmente costuma, se ninguém mexer nele, ele costuma ficar bem quietinho na dele, ele não gosta de se mexer muito, e você ligar o fogo, a temperatura vai subir gradativamente, o sapo não vai perceber, a água vai ferver, o sapo vai morrer, e ele não vai nem saber por que morreu. É por isso que eu considero a prisão do consumo, e os caras que estudam, a prisão mais invisível, porque nós temos dificuldade de entender que a gente faz parte de uma prisão como essa.
É importante incluir hoje aqui, chegando quase ao final dessa série, mais um conceito que não vale somente para esse episódio, vale para os outros também, mas aqui eu acho que é onde ele cabe melhor e eu gostaria que você refletisse profundamente nisso. Os autores que trabalham isso, como essas prisões, a prisão do amor, a prisão do consumo, a prisão do sucesso, que a gente fala semana que vem, essas prisões que nos aprisionam, elas funcionam como ídolos, porque tudo que ocupa o lugar de Deus vai aprisionar o nosso coração. Tudo que ocupa o lugar de Deus, Deus é o Criador de todas as coisas, a gente se desconectou dele e presos a alguma coisa da criação, mesmo que seja boa, longe de Deus, a gente encontra prisão. E eles vão chamar que esses ídolos do coração são motivados por ídolos profundos e que todo ser humano é alcançado por um desses 4 ídolos profundos. E eu me vi em pelo menos 2 deles. Talvez no particular a gente possa conversar sobre isso, mas eu acho que você vai se identificar, porque eles chamam, teólogos que estudam essa questão desses ídolos contemporâneos, chamam que esses ídolos profundos, eles também não são maus em si mesmos, mas eles são a fonte e a motivação das nossas prisões. A primeira delas, dos ídolos profundos de algumas pessoas é o poder. Pessoas precisam se sentir mandando nas outras. Pessoas que têm como natureza, ou como estilo de vida, ou talvez por causa do próprio desenvolvimento da sua carreira, a posição e a ambição de ter poder. O poder, ele é um dos ídolos profundos. O outro ídolo profundo é o conforto emocional. O que é o conforto emocional? O conforto emocional são aquelas pessoas que não conseguem lidar bem com o não conseguem lidar bem com o sofrimento, não conseguem lidar bem quando as coisas não são do jeito que gostam, quando as coisas saem daquele jeitinho. Tudo ao redor tem que funcionar para ela. Por isso que eu coloquei esse garotinho com cara de mimado, com uma coroa na cabeça. É a ideia da criança mimada. O conforto emocional, enquanto uma coisa boa, é a ideia de você se sentir bem com o mundo ao redor. Mas ele acaba se tornando esse ídolo profundo na medida em que a vida precisa girar em torno de você. E quando algo está errado, a gente grita, a gente esperneia, a gente chora, a gente não suporta o fato de que alguém não considera a gente a coisa mais importante para emocionalmente estar bem posicionado. Um outro ídolo profundo é o controle. O controle são aquelas pessoas que gostam de ter... É quase parecido com poder, mas é diferente. Poder é mandar. Controle é saber que está tudo... Eu não posso ter nada fora do controle. Todas as coisas precisam estar sob controle. Quando algo sai do controle, o meu mundo parece que cai. Eu preciso saber que tudo está na minha mão. Eu não posso ter algo, eu não preciso ser poderoso, mas eu preciso ter a capacidade de conduzir todas as coisas. E por fim, aprovação. Pessoas que precisam se sentir aprovadas. Pessoas que precisam se sentir bem, do ponto de vista de se os outros... Perceba como conforto e aprovação são parecidos enquanto ídolos, mas são diferentes. O aprovação é aquela pessoa que vai fazer de tudo um pouco para se sentir bem com os outros. Qual é o seu possível ídolo profundo? Espero que não seja os 4. Mas quando ele se manifesta no dinheiro ou no consumo, não sei se você já percebeu como ele vai acontecer. Por exemplo, em relação a consumo ou dinheiro, aqui talvez são os mais fáceis de perceber. Esse aqui, que tudo tem que correr bem, ele provavelmente vai cair num processo de consumo compulsivo. Ele precisa consumir, porque ele não pode se sentir triste. Então, se ele está triste, ele compra uma roupa. Se ele está triste, ele come um sorvete. Se ele está triste, ele vai para um shopping. A emoção dele é a motivação para ele gastar.
Já esse aqui é o poupador. Quem tem um ídolo profundo, motivado pelo controle, ele provavelmente vai ser um grande poupador. Aquela pessoa que não gasta nada, aquela pessoa que sempre tem reservas, aquela pessoa que sempre está pensando no futuro, aquela pessoa que não quer nunca ter que pedir para ninguém, aquela pessoa que por isso tem contas separadas para tudo. Esses são os mais fáceis de perceber. Esse aqui o dinheiro vai corrompê-lo. E a corrupção não vai ser nada pesado demais para ele se manter no topo. E o da aprovação é o cara que está há anos na dívida do cartão de crédito. Porque ele precisa ter o que o vizinho tem, ele precisa ter o que o amigo conseguiu, ele não consegue suportar que alguém próximo a ele tenha algo que ele não possa ter. Mas perceba que você poderia aplicar essas 4 coisas nos outros ídolos, porque se eles são os ídolos profundos, eles vão atuar em todas as outras prisões do coração. Talvez esse é o primeiro motivo. A gente não percebe que o dinheiro ele faz, o consumo faz esse papel, e a gente não quer perceber, porque talvez a gente encontre razões para dizer pelas quais a gente precisa daquilo de uma forma tão intensa. E o problema, como disse, não é precisar, e esse texto, o problema não é ter, e esse texto bíblico vai ajudar a gente agora a conversar um pouco sobre como é que Jesus, essas falas aí são de Jesus, como é que Jesus encara essa prisão invisível e como é que a gente pode refletir nisso agora. Em seguida disse Jesus: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A primeira coisa que Jesus diz é assim: o problema dessa prisão invisível é quando ela se torna a sua identidade, seja por ter muito ou ter pouco. A vida de uma pessoa não se identifica, não é identificada, não tem identidade na quantidade de seus bens. Então ele conta uma parábola, Jesus mesmo conta uma parábola, uma história para tentar ensinar as pessoas que estavam com ele sobre o assunto. Na verdade, o que aconteceu nos versos anteriores ao verso 15, no verso 13 e 14, é que conta o texto de Lucas, que chega 2 irmãos e fala: Senhor, o meu irmão, nossos pais morreram e ele não quer dividir a herança comigo. Provavelmente, um é o mais velho, o outro provavelmente não, né? Com certeza, um é mais velho e o outro é mais novo. Mas provavelmente um é o primogênito e o outro não. E Jesus fala assim: o que eu tenho? Por que eu tenho que ser árbitro disso com vocês? Isso não é um problema meu. E aí, ele não trata do caso particular. E é muito significativo ele não tratar do caso particular. Porque talvez eles não estavam percebendo o que estava acontecendo com os dois. Os dois estavam, para Jesus, por essa história, parece que nem o que não queria dar e nem o que queria a metade da herança, os dois tinham motivações ocultas. Mas ele conta essa história. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. E pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? E Jesus conclui: sim, é loucura acumular riquezas terrenas
e não ser rico para com Deus. Bom, esse texto aqui, ele só tem um único problema. Ele apresenta um único motivo pelo qual esse homem está aprisionado, o homem da história. E ele está contando essa história por causa de dois irmãos que queriam dividir a herança. Ou ele poderia estar contando essa história por causa de alguns que estão tentando ganhar mais na sua empresa. Ou poderia estar contando essa história para alguns que estão tentando construir as suas casas. Ou ele poderia estar contando essa história para alguns que estão com dívidas. Ou ele poderia estar contando essa história para alguns que estão no melhor momento financeiro das suas vidas. E aí Jesus conta a história e vai dizer assim, tinha um homem muito rico, e ele tinha uma propriedade boa, e a colheita foi excelente. Só que ele vai apresentar, por meio dessa história, aonde ele se aprisionou. E ele se aprisiona, e essa é a prisão do consumo, porque ele se aprisiona em si mesmo. Das parábolas de Jesus, ou pelo menos nesse texto, se você olhar todas, eu separei algumas, mas se você olhar as expressões eu, mim, comigo, consigo, comigo mesmo, meus, Jesus enfatiza que quando ele pergunta assim, o que eu devo fazer com a minha condição financeira? O que eu devo fazer com a minha condição financeira? O que eu devo fazer com o momento financeiro que eu estou vivendo? E aí a resposta dele é cheio de, para mim, as preocupações dele com o que ele tem, porque esse cara tem, é minha colheita, meu trigo, meus outros bens, meu maior celeiro, meu. O problema dessa prisão é a possibilidade de você só se preocupar com você mesmo, só se preocupar com o que acontece com você. Ele não tem outra preocupação. A historinha, a parábola que Jesus conta, mostra um homem que, diante da pergunta que ele mesmo faz, e agora, o que eu faço? Ele só está preocupado com ele mesmo. Ele virou o centro das suas preocupações e nada mais ao redor. E ele também está focado em si mesmo na hora em que pensa nos resultados. Porque ele diz assim, já sei. E aí é muito interessante como Jesus constrói, porque Jesus diz assim eu direi a mim mesmo. Então é o cara que tem lá a fazenda, que teve uma grande colheita, que tem um problema, ele pensa em si mesmo, o foco é todo nele. Ele está concentrado em si. A pessoa que vai se aprisionando pelo consumo, se aprisionando pelo dinheiro, ela não pensa em mais nada enquanto prisão, senão em si mesmo. Seja pelos problemas, seja pelos resultados. Porque é muito legal. Ele conclui assim direi a mim mesmo, amigo. O Eugene Peterson traduz assim eu direi a mim mesmo, muito bem, você conseguiu. Agora, você conseguiu tamanha fortuna que você já pode descansar. E você pode comer, beber e se alegrar. Aproveite. Perceba, gente, que o dinheiro pode se tornar, o consumo pode se tornar uma prisão na medida em que você começa a ficar cego para tudo que está em volta de você. Seja porque você tem muito, seja porque você tem pouco. Porque as suas preocupações são só as suas próprias e os seus resultados são só para você próprio. Se você ficar cego para algumas coisas, eu queria te apontar nesse texto uns detalhes importantes que esse garoto não percebeu, mas que Jesus posicionou assim, de forma brilhante no texto ali, mas ele está desfocado. Eu penso que Jesus, ao contar essa história, e Lucas, ao narrá-la, ao descrever, ele a registrar para a gente poder ler, ela é tão bem construída que eu acho que
É como se Jesus estivesse mostrando, perceba o que acontece quando alguém começa a ser aprisionado pelo consumo. Perceba como alguém não consegue perceber mais o que está ao seu redor, não consegue notar nada mais que está próximo de si. Porque agora, seja para o bem, diante dos problemas, seja para o mal, diante dos problemas, seja para o bem, diante dos resultados, tudo é Ele, tudo a vida gira em torno de si próprio. A primeira coisa que ele deixa de perceber é a própria bênção de Deus. Eu poderia, obviamente, chamar isso aqui de fator externo, porque é um fator externo. Mas, já que é Jesus que está contando, me permita e reflita junto comigo que o que esse homem não percebe, uma das coisas que ele está cego, é a bênção de Deus. Jesus, ele diz assim sobre a propriedade. Em nenhuma outra parábola que Jesus fala sobre fazenda, ele usa essas duas expressões. Ele tinha uma propriedade fértil, e aquele ano foi uma boa colheita. Eu tenho absoluta certeza que esse homem trabalhou para isso. Porque, seja pelo poder, seja pelo controle, seja pelo conforto emocional, seja pela aprovação, de alguma forma ele trabalhou para que ele chegasse nesse resultado. Ele já era rico. O texto já diz, ele era um homem rico. Ele já não dependia só dessa colheita. Mas o detalhe é assim, a terra dele era boa, fértil. Isto é, o texto diz assim para a gente, a terra desse homem produzia. E a colheita naquele ano foi boa. Em outras palavras, é como se a gente dissesse, é o cara certo, na hora certa, no lugar certo. O Eduardo Saverin, que eu mostrei lá no começo, diz a matéria que li sobre ele que a principal fonte do que hoje o torna um dos principais bilionários do mundo foi o Facebook. Ele nasceu no Brasil em 1990 e alguma coisa. Aliás, ele tem só 39 anos. E ele mudou-se para os Estados Unidos. E ele passou em Harvard. E ele era o menino certo, no lugar certo, na hora certa, para conhecer Mark Zuckerberg, que teve uma ideia brilhante, que pode até para alguns de nós parecer que está em decadência, mas o império está feito já. O Eduardo Saverin estava no lugar certo, na hora certa, tinha um amigo certo. Então é assim, a pessoa que conquista essas posições, ela vai ter o hábito de cegar-se para o fato de que, óbvio, tem muita parcela daquilo que você fez e trabalhou. Não quero tirar o seu mérito, tá? E nem o meu, naquilo que a gente conquista. Mas eu queria dizer para você que se isso começar a se tornar uma prisão, você está cego para o fato de que Deus te dá terra fértil, de que Deus te dá boa colheita, de que Deus te dá chuva, que Deus te abriu portas, de que Deus é aquele que está te abençoando, mesmo que você se esqueça dele. Ele estava tão preocupado consigo mesmo, que ele não consegue em nenhum momento nas suas falas agradecer o fator externo. Ele não consegue agradecer o fato de que ele tinha uma terra muito boa e que aquele ano foi muito bom. As preocupações e os resultados são todos na conta dele. Meu, minha, meus. Ele se desfoca da bênção de Deus. E ele se desfoca também de família, vizinhos e o seu entorno. Você não vê na fala desse homem, num resultado tão positivo, não há nenhuma fala em relação aos seus filhos, perceba por um momento que ele está contando essa história logo depois de ter ouvido dois garotos brigando pela herança do pai que morreu. Você já sabe o final da história,
Você sabe que a história, a parábola vem contando e é como se Deus aparecesse para esse homem no final da história e falasse assim: você vai morrer. E para quem vai ficar o seu trabalho? Para dois garotos, se os dois garotos que estavam ali na plateia entenderam, eu não sei se você entendeu também, para dois garotos que pensam como o pai: meu, minha, meus. O pai não estava preocupado em dividir com ninguém. O pai não estava preocupado com nada. É só ele. Ele é o único personagem dessa história. Ele não divide o problema nem o resultado com a esposa nem com os filhos, muito menos com os vizinhos, que talvez não tiveram uma colheita tão boa quanto ele. E quem sabe em anos anteriores dessa parábola, vizinhos tiveram colheitas melhores e ele não teve colheitas tão boas. Mas é muito provável que esses vizinhos também não o ajudaram. E agora, por que ele vai cooperar com os outros vizinhos? E também, muito provável que ele vive numa cultura em que, para que ser generoso? Porque esse homem já é rico. E eu apertei alguma coisa aqui. Esse homem já é rico. Esse homem é rico a ponto de não precisar de mais nada. Mas ele não tem nenhuma preocupação com essas coisas. Cheguei aqui. E por fim, o significado da vida. Ele perdeu o significado da vida em torno do dinheiro, seja por ter de mais ou por ter de menos. Essa pessoa dessa história tem demais. A expressão não é uma expressão chula e nem uma expressão pejorativa e nem um xingamento. Quando Deus vira para ele e fala assim: louco, é assim, você endoideceu, você centrou a sua vida em algo que não vai um passo à frente da sua morte com você. Ele perdeu a bênção de Deus, ele perdeu o foco na bênção de Deus, ele perdeu o foco na família, nos vizinhos, no entorno, nas outras atividades, e ele perdeu o foco do significado da vida. Ele perdeu completamente tudo que estava ao seu redor, porque ele estava focado em si, somente em si. Eu queria concluir com você e te convidar a se livrar dessa prisão. E eu queria fazer você refletir nessa hora sobre como Jesus conclui essa história. Para aqueles dois meninos e para nós e para todos os que ouviam. Jesus conclui essa história assim e diz: é loucura acumular riquezas terrenos e não ser rico para com Deus. Essa é uma prisão invisível, gente. Todos os dias a gente precisa comer. Todo ser humano em sã consciência sonha em guardar um dinheiro para construir algum tipo de patrimônio. Todo ser humano em sã consciência pensa em agendar suas viagens. Todo ser humano em sã consciência troca de carro. Todo ser humano que tiver uma oportunidade como do Saverin vai aproveitar. Todo ser humano que tiver a chance e a oportunidade de comprar um negócio, sem nem saber que aquele negócio é fértil, para usar a expressão da agricultura, e que aquele ano vai ser o melhor dos anos daquela empresa no dia que você comprou. Em nenhum momento Deus, em nenhum momento Jesus despreza essas coisas que eu falei. A prisão não está nesses sonhos. A prisão não está nessas possibilidades. A prisão não está em ser o Eduardo Saverin. A prisão não está em ter uma grande colheita, um grande faturamento. A prisão não está
em ter a oportunidade de pegar um negócio fértil. A prisão não está nem mesmo no fato de construir um celeiro novo. A prisão é tão invisível que ela parece plenamente justificável. A prisão acontece justamente no fato de que esse homem se fechou em si mesmo. E Jesus conclui a história dizendo assim: é loucura você acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. É loucura. Livre-se da prisão, ela é das mais sutis, ela é das mais invisíveis, porque ela vai pegar pobres e ricos, ela vai pegar milionários, ela vai pegar gente que está bem e gente que está mal, porque ela vira o centro da vida, ela vira o olhar da vida. Todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todo o nosso trabalho é para gastar mais, poupar mais ou ter mais. E nesse momento, a gente se esquece de que foi Deus mesmo quem abençoou. A gente se esquece das pessoas e dos outros, do nosso entorno. E a gente se esquece do significado da vida. E Jesus conclui dizendo assim: é loucura, é loucura, é loucura. Livre-se da prisão. Abra os olhos. É tão sutil que é como se você ficasse cego. Você não consegue ver que tem uma prisão ao redor de você, porque parece que está tudo dentro de um normal. Está tudo dentro de uma estrutura de vida contemporânea normal. Abra os olhos e reajuste o seu consumo e os seus investimentos. E aqui eu não estou falando nem para você gastar mais ou menos, e nem para mudar o investimento para mais seguro ou mais arriscado. Eu estou tentando dialogar essa frase com o que Jesus falou. Gente, é loucura ser rico na terra e não ser rico com Deus. É loucura investir toda a vida no consumo e no acúmulo para as coisas que vão nos trazer, como trouxe para esse cara: agora eu estou bem, e agora eu vou me aposentar, comer, beber e me alegrar. Invista no reino de Deus. Invista no conhecimento de Deus. Invista em se aproximar de Jesus. Invista em entender que Jesus é o Filho, é o herdeiro de Deus, como bem disse a Paula aqui, que decidiu morrer por nós. Mas numa outra linguagem, o que Jesus faz é pegar a herança que é só dele, porque ele é o Filho de Deus. E as meninas cantaram aqui junto com os meninos: eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E só quem te torna filho de Deus é João 1,14. Não exatamente João 1,14, mas o que diz João 1,14? Mas a todos que receberam a Jesus, Ele deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Aquele que é o dono de toda a herança do Pai, Ele é o irmão mais velho, que Ele entrega toda a herança para nós, e Ele divide tudo. E é Ele que está dizendo: é loucura o que vocês estão fazendo, porque eu mesmo, que sou rico para com Deus, eu estou dividindo com vocês. Abra os olhos, reajuste o seu tempo, o seu consumo, os seus investimentos. Invista tempo, consuma tempo, invista a vida naquilo que faz mais sentido e naquele que mais investiu em você. Perceba, por uma dessas coincidências da vida, hoje está acontecendo para a sua vida um fator externo, que eu chamei ali atrás de bênção de Deus. E me permita agora ser um pouco ousado.
hoje você está no lugar certo, na hora certa, para entender o significado da vida. O texto de Lucas 12 vai continuar e a gente não vai mais ouvir falar desses dois meninos. Não vai mais saber como é que eles resolveram o problema da herança do seu pai que havia morrido. A gente vai embora hoje. E eu não sei o que você vai fazer do que esse texto deixou para você. O meu convite é para você trocar sua confiança e o seu foco em si mesmo e ser rico para com Deus. Que Deus te abençoe. Tão lindo é o seu olhar, tão lindo é o seu olhar, seu jeito de me enxergar é como o pai que é o filho vê e simplesmente ama. Gentil é o seu falar, desenha pra eu entender. A sua voz me pega pela mão e mostra um novo jeito de viver. Troco o meu cansaço por sua paz, minhas culpas pelo seu sorriso. Eu troco minhas dores por canção. Seja minha força cada vez que eu respirar. Tudo que eu preciso encontro em ti. Gentil é o seu falar, desenha pra eu entender. Sua voz me pega pela mão e mostra um novo jeito de viver. Troco o meu cansaço por sua paz, minhas culpas pelo seu sorriso. Eu troco minhas dores por canção. Seja minha força cada vez que eu respirar. Tudo que eu preciso encontro em ti. Seja minha força cada vez que eu respirar. Tudo que eu preciso encontro. Troco o meu cansaço por sua paz, minhas culpas pelo seu perdão. Eu troco porque Ele a sua voz. Todos os cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu os aliviarei. Queria orar com você agora. Feche seus olhos por um instante. Vamos trocar o pronome
Vamos trocar o meu pelo teu. O meu pelo seu. O meu pelo nosso. Pai de amor, obrigado por te conhecermos. E obrigado por termos como irmão mais velho Jesus. Porque Ele decidiu que tudo que era dele seria nosso. Não meu somente, mas compartilhado com todas aquelas pessoas que decidissem te receber como Senhor, como Salvador, como referência de vida, de história, como aquele do qual deveríamos nos identificar, porque como Jesus bem disse naquela história, nós não somos identificados pela quantidade de bens que temos, mas nós somos identificados por estarmos ligados a Ti, Jesus. Senhor, nós entregamos os nossos... Eu entrego os meus medos, eu entrego as minhas preocupações, eu entrego as minhas alegrias, os meus resultados, eu entrego os meus bens, aquilo que o Senhor tem dado, a minha casa e a minha família. Eu entrego, Senhor, todas as coisas que têm me alcançado, as minhas preocupações com as minhas dívidas, a minha preocupação com os meus sonhos de patrimônio, os meus sonhos de coisas do meu consumo, do que eu quero ainda consumir com a minha família. Eu trago tudo isso diante de Ti e peço graça e misericórdia para que eu entenda, Senhor. Eu entenda que eu posso me descansar, eu posso deitar-me, eu posso me acolher nos Teus braços e viver os Teus sonhos, e viver os Teus ideais, e me encontrar com os Teus bens para mim, e me encontrar com o Teu cuidado, o Teu amor para minha casa e para minha família, me encontrar com o outro e perceber a necessidade do outro, me encontrar, Senhor, entre família, entre amigos e irmãos, e entendermos a importância da generosidade, entendermos, Senhor, a importância de devolvermos a Ti, Senhor, como gratidão, parte da nossa renda, devolver a Ti como oferta de gratidão, para que isso seja bênção, Senhor, para um trabalho como esse aqui no Radiação, seja bênção, Senhor, para comunidades que Te servem, comunidades que decidem, Senhor, fazer mais e mais, para o Teu reino, unindo força, Senhor, e fazendo diferença na vida das pessoas. Dai-nos essa convicção, não como uma obrigação, porque o problema daqueles 2 garotos era obrigação, mas hoje nós aprendemos que a gente deve olhar para o outro, deve olhar para o seu, para o nosso. A gente deve parar de só olhar para o meu. Jesus, livra-nos dessa prisão invisível. E obrigado porque o Senhor era o único, o multitrilhardário que veio no mundo, Filho de Deus, dono de todas as coisas, primeiro lugar no PIB do mundo inteiro. O mundo inteiro pode somar, todo o PIB não alcança, Senhor, a sua riqueza. E o Senhor nos ensinou a dividir, a compartilhar, a servir, a amar, a dar. Senhor, tira a gente dessa loucura, a loucura do consumo. Tira a gente dessa prisão. Que a gente troque tudo isso pelo Teu amor, para ser rico para com Deus. Ajuda a gente a entender isso e viver isso para a Tua glória e louvor. No nome de Jesus. Amém. Em Teus braços é o meu descanso.
graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo.